peço desculpas aqui pela forma que eu vou usar, pela forma meia pesada que eu vou usar, mas alguns até acreditam em Deus, sim, mas acreditam no Deus errado. Nós, espíritas, sabemos que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E ele é infinitamente justo e bom. Se ele é infinitamente justo e bom, ele não pode querer que nenhum filho dele morra, nem ele manda matar filho nenhum. Então, Deus está começando a gente, de repente, ver determinadas pessoas amarem um Deus erradamente. Porque jamais, em tempo algum, um pai diz para um filho, olha, você vai matar aquele, deixa aquele, fica com aquele. Não existe isso. Nós somos todos filhos do mesmo pai, nós todos somos irmãos, precisamos entender isso e um dia vamos entender isso claramente. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Querendo ou não, este é o nosso processo de aprendizado. Então, mais uma vez, eu peço desculpas. Amar um Deus errado, um Deus punitivo, um Deus que castiga, não faz parte daqueles que realmente buscam Deus, acreditam em Deus e sabem da importância de Deus na vida de todos nós. Então, tem uns que adoram um Deus errado e outros nem sequer acreditam, nem sequer incomodam. Então, a minoria que realmente busca em Deus a sabedoria, a justiça, a paz, a fraternidade, a solidariedade que ele nos transmitiu através, nós aqui deste planeta, através daquele seu emissário maior, que foi Jesus. Então, nós sabemos que nós precisamos ser exatamente justos, misericordiosos, bondosos, fraternos, solidários, e é uma coisa que, infelizmente, o mundo não está encontrando de forma nenhuma. Então, neste momento difícil da atualidade, esse momento difícil de transição, nós, mais do que nunca, precisamos entender Deus. Quando eu digo entender Deus, nós ainda não temos capacidade de saber o que é Deus. A gente não sabe se é aquele sentadinho na nuvem de barba branca, a gente sabe que não é. Né? Mas a gente não tem a capacidade de entendimento para saber o que é. Sabemos que ele existe. Sabemos por que nós sabemos que Deus existe. Como é que a gente sabe que Deus existe? Que diante de todo esse caos que nós vivemos, nós vemos a harmonia do mundo. Amanhã você sabe exatamente a hora que o sol vai nascer, você sabe exatamente a hora que o sol vai morrer, você sabe exatamente quando nasce a primeira estrela, você sabe exatamente quando a lua aparece, você sabe exatamente os movimentos da maré, e isso precisa ter uma coordenação perfeita. Então, pelos seus efeitos, é que nós acreditamos que Deus existe. Então, na verdade, o que nós precisamos buscar é justamente essa certeza de que Deus está nas nossas vidas e que nós precisamos mais do que nunca dele. E o representante maior de Deus para nós é aquele que governa a terra, que é Jesus. E é justamente nele que nós precisamos buscar entendimento, clareza, amparo, ajuda e, principalmente, algo que nós, neste momento de tumulto e de aflição, às vezes não temos. É a serenidade e o perdão. O mundo está precisando muito de serenidade, o mundo está precisando muito de perdão, e nós precisamos, mais do que nunca, dar este exemplo. Nós não podemos entrar nessa vibração difícil, nessa vibração doída, nessa vibração pesada, que é justamente essa que o mundo enfrenta neste momento. Ele enfrenta um momento muito difícil. Mas por que será que Deus não está conosco assim, a todos os momentos, não está sempre conosco? Primeiro que nós nos afastamos de Deus, já vem aquela história lá de longe, esse disse que Deus não existe, e vem outros que dizem que não existe, que tudo que existe no mundo é uma coincidência, isso e aquilo, e nós fomos criados
fomos criados, eu não. A maioria foi criada longe de Deus. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eles estudavam em colégios religiosos, e no próprio colégio religioso, os pais, e a reunião de pais, eles diziam, não, religião, depois que eles crescerem, eles escolhem. É assim? É assim, ah, não, quando eles crescerem, eles escolhem estudar, quando eles crescerem, eles escolhem tomar banho, quando eles crescerem, eles escolhem um montão de coisa. É assim? Não é. Então, a religião você tem que dar desde de pequenininho, e depois ele escolhe, quando tiver condições, ele escolhe a religião que ele quiser, ou não. Mas nós precisamos fazer isso, que é a nossa obrigação. Gente, pai e mãe têm missões e missões muito sérias. Nós temos que fazer daqueles filhos melhores. Filhos melhores. Nem sempre conseguimos, por quê? Porque nós temos um outro fator que, infelizmente, a maioria das pessoas no mundo também não acredita, chamado reencarnação. Eu agradeço a Deus todos os dias por acreditar, mas eu sei que eu acredito pela quantidade de vidas que eu já vivi. Eu já falei para vocês que eu sou um espírito velho, mas um espírito deficientíssimo. Porque se eu não fosse burra e deficiente, eu não estaria aqui agora. Eu estaria em lugares melhores, com certeza. Mas, para mim, a vida só tem sentido por causa da reencarnação. Porque nós trazemos coisas, é como se nós fôssemos um livro. Este livro, ele tem aquela... Daqui para frente, essa página não está escrita. Está totalmente em branco. O livro está aqui, mas aqui já temos várias histórias contadas. Várias. Então, nós trazemos sempre, quando encarnamos, um pouco dessas histórias contadas e que estão no esquecimento do resto do livro em branco. E isso é que nos traz, então, essa diversidade de caráter e de educação, que a educação é muito importante, mas ela é importantíssima. Mas nem sempre ela é a causadora de todos os males do mundo. Eu, hoje mesmo, à tarde, conversando com uma pessoa, e ela dizendo que o filho, que ela criou todos os sobrinhos. Ela é a filha mais nova de uma família grande, e as irmãs saíam para trabalhar e deixavam os filhos com ela. E os filhos dessas irmãs, todos estão bem, todos estão trabalhando, eles são de uma família mais humilde, mas todos trabalhando bastante, todos eles com profissão, todos eles encaminhados na vida, e o dela, não. Infelizmente, de acordo com a espiritualidade, se ela não tomar cuidados mais severos, ela pode passar por dissabores terríveis. Então, ela disse, mas eu criei tão bem os meus sobrinhos todos. Aí eu digo, mas quando fala o coração, às vezes, a gente erra por amor. Quantas vezes nós erramos por amor? E quantas vezes, exatamente por isso, não damos a educação adequada? Porque ela é fundamental. Aquele livro que veio fechadinho ali, ele de vez em quando ele solta algumas coisinhas, algumas historinhas. E essas historinhas você vai ver o caráter da pessoa que está ali. E eu ontem estava me lembrando de uma história bem interessante, contada pelo educador Licurgo, na Grécia Antiga, né? E Licurgo contava que ele era um educador, todo mundo respeitava ele pelo que ele conhecia a respeito de família e de educação. E um dia pediram a ele que fizesse uma palestra sobre educação. Seria muito importante que ele fizesse uma palestra sobre educação. E ele disse, pois não, eu faço assim, os senhores me dão 6 meses que eu faço essa palestra. Todo mundo ficou assustado, porque, afinal de contas, era um homem que conhecia profundamente o tema, e precisar de 6 meses para poder fazer uma palestra sobre educação.
Respeitaram, ele era muito respeitado, respeitaram, e após 6 meses, ele chegou naquelas arenas que existiam na Grécia, com 4 gaiolas e 2 escravos. Ele subiu na arena, deu aqueles passos na arena e disse para o escravo: abra a primeira gaiola. Saiu uma lebre. E ele virou-se para o outro escravo e disse: abra a primeira gaiola. E saiu um cão. Na mesma hora, o cão voltou-se para cima da lebre e estraçalhou a lebre, na frente de todos. E foi uma cena dantesca, as pessoas ficaram muito assustadas, muito emocionadas, e acharam aquilo um absurdo. E ele, então, mandou limpar a arena e disse para o escravo assim: agora abra a segunda gaiola. E o senhor também abra a segunda gaiola. E saiu um cão e uma lebre. O cão, muito grande, deu assim um empurrãozinho na lebre, a lebre caiu, ele na mesma hora começou a brincar, e ficaram ali brincando por mais de 10, sei lá quantos minutos, brincando para lá e para cá, a lebre e o cão. Ele pediu que recolhessem a lebre e o cão e disse: isto tem uma explicação. A primeira gaiola aberta era um cão e uma lebre que não foram educados. E na segunda, o cão e a lebre foram educados. Então, vocês veem o quanto é importante nós, às vezes, estarmos atentos àqueles espíritos que chegam para nós, para que a gente possa exatamente mostrar para eles um caminho melhor de vida. Nem sempre eles vão procurar, nem sempre eles vão achar, nem sempre eles vão seguir, mas é a nossa obrigação, é justamente ajudá-los nesse processo. Essa é a missão maior que podem ter um pai ou uma mãe. Ah, mas por que eles não vão seguir, como dizia essa moça hoje à tarde para mim? Mas eu criei todos iguais, eles eram meus sobrinhos. Todos, e será que foi tudo criado igual? Não sei. Mas, ao mesmo tempo, tem essa partezinha do livrinho que mostra quem que eles somos quando nós chegamos. E vocês veem isso em crianças pequenas. Eu ontem estava aqui falando, eu falo muito, gente, se me perdoe. Eu ontem aqui estava falando exatamente isso, que eu levava meus filhos para o parque infantil, né? Eu moro em Laranjeiras, ali no Fluminense, e as crianças brincando no parque infantil, e de repente uma delas, meu filho ou a minha filha, pegava um brinquedo, ela, não, não pegue que é meu, é meu. E algumas mães diziam: pois é o jeitinho dela. Sabe, ela é assim, ela é tão ciosa das coisas dela. Em compensação, se olhava outra criança e dizia: vem brincar com os meus brinquedos, vamos brincar juntos, vem brincar, vamos brincar. Aquela primeira mãe não estava percebendo que ela estava ali criando uma criança extremamente egoísta e que precisava, desde cedo, ter uma certa condição de cuidados e de torcer os torniquetes para que ela crescesse menos egoísta. Talvez não conseguisse tirar dela todo o egoísmo por causa daquela pedacinho do livrinho que a gente traz. Talvez não conseguisse, mas pelo menos a obrigação da mãe era dar um caminho mais seguro a ela. Então, tem uma série de coisas que nós hoje sofremos as consequências de coisas que nós não fizemos no passado. E talvez não fizemos, não foi nem por mal, não, é por falta de compreensão, por falta de ajuda, por falta de não ter tido também essa mesma orientação quando éramos menores. Por falta, às vezes, da nossa personalidade de dizer assim: eu não vou criar meu filho como eu fui criada. Meu pai me botava de castigo, meu pai brigava comigo, a minha mãe me beliscava. Jamais eu vou criar meu filho assim. Aí você trata ele com todo amor. E você quer o quê, filhinho? Da mamãe faz. Você quer o quê? Você quer papar o quê? Você quer... Ah, eu quero ficar aqui. Eu, há muitos anos atrás,
Eu recebi uma visita em casa e tinha um garotinho de 6 anos. Aí ele chegou para a mãe e falou assim, levanta daí que eu quero sentar aí. Aí ela levantou e foi para ali. Daí, a 2 minutos, ele falou assim, levanta daí que eu quero sentar aí. Ela levantou e foi para ali. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa tranquila, tranquilíssima, né? Sou uma pessoa assim, muito tranquila, tranquila, serena. E aquilo já estava me dando uma gasta. Bom, ele fez isso 5 vezes. E como uma pessoa era muito íntima minha, eu cheguei e falei, fulana, pelo amor de Deus, como é que você vai deixar essa criança fazer isso? Ah, coitadinho, a mãe dele, você sabe, fugiu de casa. Eu que criou, era avó. Eu não posso deixar. Digo, mas como é que esse menino vai ficar assim? Então, Deus foi, nesse ponto, Deus foi tão misericordioso, que ele hoje é um homem, e graças a Deus ele mudou muito. Graças a Deus. Mas eu fiquei em cima dessa pessoa, que essa pessoa é parente minha, eu fiquei em cima até que as coisas pudessem. Não pode deixar essa pessoa ficar assim. Como é que vai nascer, como é que vai crescer uma pessoa desse jeito? Então, o que a gente fala é exatamente a importância que nós temos que dar à criação que nós tivemos, que às vezes pode não ter sido a melhor, mas nós não podemos fazer o oposto com os nossos filhos. Não é esta a regra. Nós apenas temos que dizer, foi bom e talvez, e isso eu preciso passar. Principalmente valores. Isso aqui não foi tão bom e eu vou amenizar para ver como é que eu posso entrar um processo melhor de criação, um processo melhor de transformação desse ser que veio para que eu pudesse ajudar. E, infelizmente, é justamente nesta família que nós estamos, é a família que nós precisamos. Nós precisamos deles e eles precisam de nós, para nós trocarmos experiências que às vezes não são as melhores. Mas nós precisamos justamente daquela aula que alguns nos passam e nós precisamos dar exemplos que alguns precisam. E nós, infelizmente, não fazemos isso. Nós hoje vemos criaturas totalmente afastadas de Deus. Gente, um dia desse eu vi que estavam passando não sei aonde aí, a menina era culto ao satanismo. Eles agora deram para cultivar Satã, o diabo é uma coisa maravilhosa. Gente, eu sei que nós estamos vindo, de acordo com amigos que fazem várias palestras aí pelo YouTube, o umbral foi aberto e quase está vazio. Está todo mundo aqui encarnado. Agora a gente tem que aguentar o negócio aí, o trampo. Nós estamos aqui com pessoas que realmente difíceis de trato, muito difíceis. Mas nós precisamos nos manter firmes. Porque se nós titubearmos, se nós não tivermos condições de fortalecer a nossa fé, e somos nós que fortalecemos a nossa fé através do conhecimento. É através do conhecimento que nós poderemos entender todo este mecanismo e dizer, não, eu tenho que ir por esse caminho. Eu sou um espírito imortal. Então, eu quero ver se eu melhoro um pouquinho essa vida para não vir pior na outra. Não é que Deus seja injusto, gente. Não é nada disso. Se eu faço alguma coisa para Tereza, Deus não vai se meter e castigar a Tereza, não, que Deus tem mais o que fazer. É a lei, é a lei divina que está incrustada na nossa consciência. Vamos lá para o livro dos Espíritos, nós vamos ver. É que vai dizer, olha, você errou, você fez alguma coisa com ela que você não podia ter feito. Portanto, é a hora a lei vai consertar. Não precisa ser a Tereza bater em mim, porque as pessoas têm uma ideia errada de reencarnação. Eu acho que a reencarnação não é mais entendida exatamente por causa disso. Se eu fizer alguma coisa para o Flávio tem que vir fazer alguma coisa, isso não acaba nunca, né? Eu bato no Flávio, aí na outra encarnação o Flávio vem e bate em mim. Aí eu fico com raiva, eu vou e bato no Flávio de novo. Aí ele vem e bate em mim, isso não acaba nunca.
Quando eu bato no Flávio, eu estou ofendendo a lei divina. E necessariamente não vai ser com um tapa, com uma surra, que eu vou aprender. E nem precisa ser o Flávio, porque o Flávio já está no outro, o Flávio já vai querer me bater. Deixa isso para lá. Então, esse conhecimento errado da reencarnação é que faz, às vezes, a gente não ter a certeza absoluta de que quando nós fazemos alguma coisa, é a lei que nós temos que dar satisfação. E isso é algo que pode nos ajudar através da leitura, através do conhecimento, através de buscar saber de quem pode nos ajudar, através das aulas. É saber exatamente que, quando nós fazemos alguma coisa de errado, volto a dizer, e vou dizer sempre, nós não estamos ofendendo fulano, nem ciclano, nem beltrano. Nós estamos ferindo a lei de Deus, a lei divina, que é imutável, certa, correta. Então, nós temos que dar satisfação à lei. Não é nem a Deus, nem a pessoa que eu ofendi. Então, é exatamente essa dificuldade de entender a reencarnação por falta de conhecimento que nós, às vezes, não acreditamos. Então, não é, eu na outra encarnação, eu devo ter feito uma coisa horrível para fulano, porque fulano veio e hoje não me deixa em paz. E fulano não pode não estar nem ali, gente. Você fez uma coisa errada e a lei vai te cobrar. É simples assim. É claro que nós, às vezes, vemos com os inimigos de outras vidas, obviamente, e temos que acertar com ele as nossas condições de melhora de vida, de melhora de entendimento, de sustentar a amizade, a fraternidade, isso não tem a menor dúvida. Porque se nós formos pensar bem, tem pessoas que são extremamente simpáticas a nós. E assim que a gente conhece, as pessoas nos cativam e não sabe nem explicar por quê. Mas nos cativa. E tem outros que às vezes nos tratam com tanto carinho, com tanto amor, e que a gente fala, eu tenho uma certa restrição àquela pessoa que eu mesmo não sei explicar por quê. Então, essas coisas, o que a gente tem que fazer? É procurar mudar isso, transformar isso em algo menos dolorido para quem quer que seja, e principalmente para a pessoa que às vezes não tem culpa nenhuma de nada, e nós começarmos a entender que somos todos irmãos. Se aconteceu alguma coisa no passado, vamos ver se a gente conserta. Se não der para consertar, não piora. Não piora, porque aí a gente às vezes piora. Falando aqui essa ideia comizinha da reencarnação, aí você vem me dar um tapa, eu com raiva dou dois, aí eu fico devendo um já. Não é assim? Tipo assim, vai ficar... Aí eu vou também dar três, aí eu vou dou quatro, aí pronto, aí está formada a confusão. Então, não é nada disso, tio. Nós precisamos a saber conviver melhor, a saber vibrar melhor. Sabe, quando a gente começa, eu vim agora, eu precisava de um trabalho para fazer aqui e peguei um trânsito horrível. Aí vinha uma pessoa na minha frente que vinha para cá, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Troca, calma, calma aí, sabe? Você vai para um trabalho espiritual, você vai fazer uma palestra, você não pode ir nesse desequilíbrio todo, não. Deixa o homem ir, deixa ele passar. Ele está te perturbando? Ele só não vai te perturbar se você não der muita importância. Então, são essas coisas que nós precisamos no autoeducar. É exatamente isso que nós percebemos. Opa, estou passando do limite. Opa, calma aí. Não é assim. Eu vou ter que mudar a minha vibração, a minha frequência vibratória, que é para não entrar nessa mesma onda que, infelizmente, as pessoas entram. Agora, se um chega para você e diz mata, o outro diz esfola, o outro diz arrebenta, aí nós estamos realmente muito mal. Muito mal. E se nós não nos preservarmos, que é uma outra coisa importante que às vezes a gente não entende, a nossa evolução é algo muito, muito só. O José sempre nos diz, né, e os mais antigos aqui sabem disso, que a reencarnação é uma estrada que se anda só. Só. Por mais que você queira ter um companheiro, uma companheira, um amigo que seja, você está sempre aquém ou além dele, mas quase que nunca está no mesmo passo. Então, é algo que nós temos que fazer conosco mesmo. É o nosso trabalho íntimo. Eu só vou melhorar se fulano melhorar.
Ah, eu só vou fazer isso se tu não fizer. Gente, você vai depender dos outros para fazer as coisas? Então, se no momento em que você entender que se amar é muito importante para que a gente possa amar o próximo, nós vamos mudar as nossas condições. Com certeza vamos. Nós vamos ser um pouco menos tensos, um pouco menos vibrando de uma forma mais difícil, de uma forma mais cruel, que o mundo está cruel, gente. Vocês estão vendo, vocês estão olhando. A crueldade está em todo momento. Parece que nós ainda estamos naquela idade da pedra. E, de repente, a gente está com o celular na mão, passando tudo que pode. Ou seja, nós estamos vendo a parte intelectual lá em cima e a moral aqui embaixo. Que nós não estamos conseguindo nunca acertar as asas desse avião, jamais. E Emmanuel diz que nós só vamos crescer quando as duas estiverem posicionadas no mesmo lugar. E nós estamos cada vez mais adenados. Então, é nosso dever buscar a paz interior, é nosso dever trazer para a família essa mesma paz, é nosso dever fazer com que nós, quando comecemos a ver alguma coisa que nos traga algum tipo de desequilíbrio, sair de perto. Não é nosso dever, é nos preservar. E se nós temos uma família, se nós temos alguém na família que está longe da religião, paciência. Não se discute certas coisas e acabou. E você continua a sua trajetória. Com os meus familiares, com os meus amigos, com os meu filho, os meus netos, já são um homem de 23 anos e uma moça de 25, não se fala certas coisas, acabou. Vamos falar de flores, de amores, de tudo, menos de certas coisas que não é bom. E nós não vamos entrar nesse processo. É simples. A gente consegue. É só fazer um pouquinho de esforço que a gente consegue. Então, gente, vamos pensar um pouco mais. Vamos trazer um pouco mais do mundo. Ah, imagina quem sou eu para trazer paz para o mundo? Traz, sim. Se todos nós aqui vibrarmos pela paz, é uma benção. Vocês não sabem a maravilha que os espíritos todos pegam as nossas vibrações e levam exatamente para aquele campo onde a dor e o sofrimento estão emanados e que nós podemos ajudar. Vocês não somos... Ah, eu não sou ninguém, né? Não, você é uma pessoa muito importante. É importantíssima. Nós todos somos importantes. Nós todos juntos podemos fazer muita coisa. Eu não sei se vocês já receberam isso na internet, mas está fazendo uma corrente ali grande, de todo dia, às 18 horas, nós fazemos uma oração de 1 minuto. Alguém aqui está fazendo? Eu fiz. Hoje você fez. Achei o reloginho do celular. Vocês estão fazendo, sim? Eu tô. Pois é, gente, é 1 minutinho só. Todo mundo aqui tem... Alguém não tem celular? Se não tiver, a gente vai fazer uma vaquinha para dar. Vamos lá. Todo mundo aqui tem celular? É só botar ali, às 18 horas. Tocou. Você pode estar... Eu ontem falei a mesma coisa, eu vou falar hoje de novo. Você pode estar na farmácia, você pode estar no supermercado, você pode estar no carro, você pode estar em casa, você pode estar fazendo xixi. Você faz oração. Deus não liga para isso, não. Não tem problema nenhum. Você pode estar tomando banho, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso tranquilamente. Mas é pela paz do mundo. Vocês já imaginaram se milhões e milhões de pessoas passem isso para os seus amigos, passem isso para os seus familiares? Não é muita coisa, não é ficar rezando eternamente, é 1 minuto pedindo pela paz do mundo. Aqueles que não sabem rezar, não tem problema nenhum, ou pega algum livro que tem alguma oração, ou mesmo sem saber dizer, ó, estou contigo, tá? Pelo amor, maneira aí para ver se a coisa melhora aqui, o negócio é feio. Amém? Tchau. Fui. Pronto, é uma oração. É uma oração, gente. Então, o mundo precisa disso. Ore, peçam às suas famílias, cuidem de vocês, cuidem de tudo isso, pensem nesse processo reencarnatório que é importante, pensem em Deus que é misericordioso, pensem nisso tudo, para que a gente possa encontrar um pouco de paz interior. E que a paz esteja conosco, e que a paz esteja neste mês.